pessoal, tudo bem? Aqui está a aula para vocês, o convite do Jader. Fiquei bem feliz com o convite. Esse tema aqui é tão legal aqui para conversar sobre bebês. E o tema que me cabe, vou colocar os slides aqui, é o bebê e a cultura. Meu nome é Ricardo Lana Pinheiro, eu sou psicólogo. Eu sou doutor em psicologia, sou membro do GRUPERJ e do LAPSAP, laboratório de psicologia socioambiental e práticas educativas na USP, em Ribeirão Preto. E vamos lá, vamos ver o que eu preparei para vocês para falar sobre o bebê e a cultura. Bebês já têm uma inserção na cultura? Não têm? Entendem o que é essa cultura? Qual que é a nossa função enquanto adultos, pais, mães, educadores? Essa coisa do bebê em relação a esse mundo no qual ele nasce. E eu queria começar com uma reflexão, se vocês pensarem um pouquinho aí. O que diferencia o bebê humano do filhote das outras espécies? Para vocês colocarem algumas palavras e pensarem o que diferencia, quais são as diferenças básicas e primordiais que tem entre essa figura aí do bebê humano. Observem a imagem, pensem um pouquinho no que tem de diferença ou o que tem de marcante numa imagem como essa. E os filhotes de outras espécies. Quais são as características que se diferenciam? O que vocês destacam? Então, um tempinho para vocês pensarem aí. Vamos falar um pouquinho. Vamos lá. Uma diferença básica e essencial é que os filhotes das outras espécies nascem mais preparados para sobreviver. Enquanto o filhote humano, o bebê humano, nasce e que não consegue ficar em pé, não consegue segurar nem mesmo o peso da própria cabeça, absolutamente desamparado, despreparado para enfrentar esse mundo que tem pela frente, não consegue comer sozinho, não consegue caminhar, não consegue beber água, uma dependência total, integral dos outros que já estão nesse mundo, dos outros seres humanos, dos adultos. Os filhotes das outras espécies, eles já nascem mais preparados para sobreviver de forma um pouco mais autônoma, conseguem caminhar, nascem podendo talvez já comer, já beber água, com outras formas de poder estabelecer relações com o mundo que para o humano são impossíveis. Até mesmo os primatas, o filhote de macaco vai levar um mês, mais ou menos, até conseguir se arrastar pelo chão, que seria o equivalente ao nosso engatinhar. O bebê humano são pelo menos uns 6 meses para ele começar a engatinhar. O marco que se coloca é se esperar até os 9 meses, assim, a idade esperada para o bebê humano engatinhar. Outros animais com 1 ano já estão plenamente aptos a sobreviver de forma autônoma no mundo. Eles já são talvez até adultos. Então, é uma diferença bastante marcante e que ocorre por quê? Vamos pensar que nos animais o biológico é suficiente para explorar, para dominar o ambiente. Os animais, se eles têm fome, eles vão caçar, ou eles vão coletar de alguma forma, por exemplo, um esquilo, mas vão usar basicamente o próprio corpo e as características biológicas que eles já têm. Enquanto o ser humano, ele não consegue sobreviver enquanto espécie com base só no seu biológico. O ser humano construiu formas de sobreviver que vão muito além do puramente biológico. O ser humano é muito frágil frente a outros animais. Então, se fosse ter uma batalha, uma caçada, uma disputa por um alimento entre um animal como um tigre e um humano, a capacidade do ser humano de sobreviver com base simplesmente nesse aparato biológico é muito baixa. É muito baixa. E para conseguir sobreviver e evoluir enquanto espécie,
qual que é o campo que permitiu isso à espécie humana? Se ele biologicamente é tão fraco, ele conseguiu conquistar tantos espaços, tantos lugares, domesticar outros animais, inclusive, construir coisas. Por quê? Como que se deu isso? O ser humano, o Homo sapiens, que somos nós, existe há mais ou menos 200 mil anos. Isso é muito recente em termos evolutivos. Se for pensar desde quando nasceu o primeiro Homo sapiens, ser humano lá, tal qual nós existimos, a estrutura cerebral dele já era muito semelhante à nossa. E já era muito semelhante, inclusive, à dos outros primatas. O nosso cérebro é um cérebro de primata. E se a estrutura biológica não mudou tanto, não teve tanta diferença, o grande responsável pela evolução humana, pela radicalidade das mudanças que permitem que o ser humano conquiste tantos espaços, inclusive saia do planeta, é uma evolução cultural que permite que vivamos em sociedade, que tenhamos desenvolvido a agricultura, a possibilidade de estocar alimentos, de construir casas, roupas, até o computador que eu estou usando para conversar com vocês, um fone, óculos, todos esses elementos fazem com que o ser humano, enquanto espécie, consiga ter uma relação mais adaptada às necessidades que o ambiente coloca. Inclusive esse ambiente nosso hoje no qual vivemos, que é artificial, criado pela própria espécie humana. E para ficar nos termos biológicos que permitem essa avaliação, existe um conceito de pré-adaptação, que é um conceito que fala basicamente que nós temos algumas características que já foram desenvolvidas no ciclo da evolução do ser humano como espécie e que nos permitem nos adaptar a novas coisas que surgem dentro dessa evolução nossa recente, por exemplo, a evolução cultural. Então, nós temos polegares opositores. Esses polegares opositores permitem que peguemos uma caneta para escrever. É uma evolução biológica que surgiu não muito antes da escrita, porém que nos torna pré-adaptados para evoluções posteriores. Só um conceitinho para enriquecer um pouco aqui. Vamos falar aqui nos aspectos biológicos desse ser humano, que é fisicamente próximo do ser humano, porém culturalmente muito diferente. Pensando no cérebro do bebê e no desenvolvimento. Qual dessas figuras vocês acham que chama mais a atenção do bebê? Temos aqui uma figura organizada que lembra um rosto humano e temos uma face toda embaralhada. Qual vocês acham que chama mais atenção? Para fazer as pesquisas sobre o desenvolvimento do bebê e como que ele se desenvolve, os estudos em neurociências, existe um aspecto que chama o paradigma do olhar preferencial. Então, para ver o que chama mais a atenção do bebê, quais são as coisas que interessam a ele mais ou menos, o que é novidade, o que não é, se estuda para onde ele olha por mais tempo. Então, colocando essas duas imagens na frente do bebê, vocês acham que ele fica olhando mais tempo para essa que lembra um rosto ou para outra? Se você respondeu que foi a imagem que lembra um rosto humano, você acertou. Por quê? Porque os humanos, eles, assim como outros animais, têm reflexos, nós seres humanos também temos características inatas. Reflexo de marcha, reflexo de sucção, que não está aí, o bebê já nasce com o reflexo de sugar, para poder se alimentar, mamar ao peito, engolir. E também já nasce com a atração por algumas formas, como o rosto humano, por exemplo dessa imagem, e formas arredondadas, que lembram o seio humano. Ou seja, nós nascemos com algumas características, enquanto espécie humana, que nos atraem a outros seres humanos, que nos atraem a pessoas. E
existem algumas características interessantes também que se relacionam a isso, que são o fato de os adultos também terem propensões que se encaixam nisso. Vou lembrar que o bebê nasce altamente dependente, totalmente dependente. Então, a evolução da espécie humana foi se desenvolvendo de uma forma em que nós, adultos e humanos em geral, temos propensões. Quando encontramos um bebê em situação de desconforto, propensão de carregar, de balançar, de sorrir, de cuidar dessa criança. É um conceito que se chama de baby schema. Foi desenvolvido por etólogos, Konrad Lorenz, lá na década de 40. Nas referências tem texto que trata dessa questão também. Mas é basicamente isso. O fato de o bebê ter o formato do bebê que a gente acha fofo tem uma explicação evolutiva, que ele é redondinho, bonitinho, olhos arredondados. E quando se cresce, se perdem essas características. E o bebê, ao qual nós nos sentimos mais atraídos para fazer gracinha, para conversar de perto, tem essas características bem definidas. E que são evolutivas. Tem um papel evolutivo, pois foram encontradas em uma vasta gama de culturas, em diversas culturas diferentes, nas quais adultos se aproximam de bebês para cuidar, para embalar, para deixar próximos do toque pele a pele, por exemplo. Então, estamos aqui pensando nos outros animais, na nossa evolução, como que se deu isso, como que é o nosso instinto básico e os reflexos básicos dentro dessa evolução da espécie humana. Mas e a cultura? Como que é a questão do cérebro do bebê, da relação do bebê com o meio para a evolução cultural? Todas essas características e o próprio desenvolvimento do ser humano, que tem um córtex cerebral mais desenvolvido, que tem que ser muito mais desenvolvido para que nós consigamos ter o tanto de informações que nós temos para construir diversas coisas e ter a possibilidade de planejar eventos, de ter a cultura. Por algumas razões, existem algumas hipóteses principais que vão discutir por que o bebê nasce com o cérebro ainda imaturo, ainda pouco desenvolvido. Então, e vou só citar duas referências principais, vocês podem buscar depois disso. Tem uma que é a hipótese do dilema obstétrico, que fala que o cérebro do bebê, a cabeça do bebê, ela vai se tornando teria que ser muito grande para ter o desenvolvimento cerebral completo, então eu não passaria pelo canal de parto. E existem estudos mais recentes que vão falar que não é tanto uma questão do tamanho do ajuste do cabeça do bebê à pelve, que é mais um ajuste da quantidade de energia que esse cérebro demanda. Então, que se fosse ficar mais tempo esse bebê desenvolvendo para ele nascer com o cérebro plenamente desenvolvido, a mãe não teria condições de produzir tanta energia para que esse bebê já nascesse pronto. No entanto, independente dessas duas hipóteses, o que ocorre é que o bebê humano, ele nasce com o cérebro imaturo. Não é só o corpo que nasce imaturo, é o cérebro. O cérebro humano acaba de se desenvolver do lado de fora do útero, fora da barriga da mãe. É uma esterogestação, uma gestação que ocorre no exterior, do lado de fora do útero. Com isso, há uma característica essencial, que é a plasticidade cerebral, a capacidade do cérebro de se adaptar, de se reorganizar a partir das experiências vividas. Esse ponto é essencial para a gente pensar no desenvolvimento cultural do bebê, no desenvolvimento do bebê dentro de uma cultura. Ele nasce com o cérebro pouco desenvolvido, com uma quantidade altíssima de neurônios, porém, esse neurônio com poucas ligações. Depois vai ter uma imagem para ilustrar isso, como que se dá nos 2 primeiros anos de vida, principalmente. Então, como ainda há essa imaturidade física e biológica, isso abre espaço para que haja uma
plasticidade, uma capacidade desse cérebro do bebê se desenvolver de formas muito diferentes, a depender da cultura em que esse bebê está imerso. Então, nasce um bebê muito imaturo. Da mesma forma que ele não consegue andar ainda, ele não consegue ter características cognitivas que nós temos, por exemplo, a memória como a nossa é desenvolvida, a própria percepção visual, a audição. Isso não é tão desenvolvido quanto na criança maior e no adulto. Existem alguns reflexos. Desde os primeiros dias de vida, reconhece a voz da mãe, por exemplo, do pai. No entanto, os tons afetivos, emocionais, como que se dá essa relação com o pai e com a mãe, para utilizar o mesmo exemplo, podem variar muito de cultura para cultura. Existe esse cérebro muito pouco desenvolvido, pequeno, do bebê, que vai começar a se desenvolver fora do útero, ou seja, dentro da cultura. E existem alguns conceitos do Vygotsky, que é o meu autor de referência, que ajudam muito a pensar em como que isso se dá. Ele diz que as formas de pensar que nós temos são inicialmente sociais e vão sendo apropriadas pelo indivíduo. O bebê nasce num mundo no qual as pessoas já pensam em determinadas formas. Por exemplo, vamos pegar o contexto de Juiz de Fora, uma cidade em Minas, próximo ao Rio, uma cidade com um clima mais ameno, com uma culinária específica, com algumas características, tanto físicas, quanto sociais, quanto ambientais, e na qual há formas de se pensar e de se ver o mundo. Essas formas de se pensar, quando, independente do bebê nascer ou não, elas já estavam no mundo. Quando esse bebê nasce, ele nasce imerso nesse mundo e ele vai observando, vendo como que os adultos interagem, as outras pessoas interagem, e nessas interações, mais do que imitar comportamentos, porque o bebê já começa a espelhar e imitar muito novo, ele já vai começar a se apropriar também das formas de pensar que estão presentes nesse mundo. E existem algumas coisas muito interessantes que estudos históricos e antropológicos mostram, que estão aqui. Diferentes necessidades de sobrevivência influenciam nossas formas de pensar e até mesmo os nossos sentidos. Um exemplo, tem dois textos que estão nas referências complementares que tratam disso. Não é relato sobre a cor azul em civilizações antigas como a grega. Não tem. O título de um dos textos é até Aos gregos o céu era violeta. Então, como assim? Será que esses gregos eles não tinham a capacidade física que nós temos hoje de reconhecer alguns padrões dentro do espectro de luz que o olho humano é capaz de reconhecer? Não, eles tinham. Falei lá no início, o cérebro humano se modificou muito pouco de 200 mil anos para cá. Então, de 3, 4 mil anos para cá, menos ainda. No entanto, não existem relatos sobre a cor azul. Por quê? A cor azul não era importante dentro daquele contexto, dentro da necessidade de sobrevivência daquela cultura. E com isso, a cor azul deixa de existir. Deixa de existir enquanto construção social para aquelas pessoas. Muito interessante isso. Isso começa a se dar desde o nascimento. Porque as formas de ver o mundo não consideram isso como importante, então isso não vai ser destacado para o bebê. Estudos antropológicos mais recentes, tem um exemplo aqui que eu trago, que é como que o desenvolvimento do bebê em diferentes culturas muda a partir das necessidades concretas das práticas sociais. Os estudos da Heidi Keller vão mostrar que a tribo, não sei se tribo é a melhor palavra, mas as comunidades do sul, em Camarões, que são locais coletivistas, nos quais não existe apenas um responsável pela criança, não é essa coisa individual que nós estamos vivendo, principalmente nesse período de pandemia, de isolamento social, de um núcleo social, núcleo familiar muito fechado, pai, mãe cuidando dos filhos, muito fechado. Várias pessoas vão se unir para cuidar, e as necessidades sociais ali para a sobrevivência
são muito ligadas à agricultura, à necessidade de organização coletiva para que se possa produzir. E é traçado um comparativo em algumas culturas. Eu peguei aqui a da Alemanha, que é uma cultura mais individualista, uma cultura mais intelectualizada. E já no desenvolvimento dos bebês, alguns marcos são muito diferentes. Por exemplo, nessas comunidades em Camarões, os bebês, em média, ali com 7, 8 meses, já estão andando, porque eles recebem esses estímulos desde muito cedo. Enquanto na Alemanha, seria como no Brasil, aqui com 11 meses, 12 meses, um ano e um mês, para começar a andar. Porque essa necessidade de andar muito cedo para participar dos processos de produção, inclusive de cuidado de outras crianças, não é tão presente. Enquanto o outro marco que é colocado, que é a criança, o bebê se reconhecer no espelho, nas crianças alemãs isso se dá muito mais cedo do que nessas comunidades tradicionais. Olha como que até os marcos de desenvolvimento têm alterações já no bebê muito novo, no bebê muito pequeno, e isso vai se dando mais para frente também, chegando ao ponto que hoje nós não conseguimos falar alguns fonemas ou reconhecer alguns fonemas ditos em alemão, em chinês. Tudo isso começa lá com o bebê. Traz um pouco da importância desse momento para o desenvolvimento cerebral. O córtex, o bebê nasce com um tamanho de cérebro que vai ser mais ou menos de 25% do tamanho final. Então, ele vai nascer aqui e vai quadruplicar. São 20 anos até o desenvolvimento pleno em termos de volume e de peso do cérebro. 20 anos para acontecer isso. Mas olha como que nos 2 primeiros anos de vida já sai de 25% para 75% do peso final. Vejam a relevância que isso tem e como que, então, aspectos da relação com a cultura já se dão desde cedo. Existem pesquisas que mostram que o bebê nasce que se for pegar um bebê e fazer alguns estudos aqui do olhar preferencial, do que é novidade, por quanto tempo fixa o olhar em uma coisa ou em outra, o bebê ele consegue reconhecer diferenças no rosto de pessoas que para nós adultos são muito próximas. Por exemplo, tem aquele negócio de falar, japonês é tudo igual. Tem todo o preconceito envolvido nisso, porém também há uma questão de que o rosto japonês, para nós, ocidentais, não é tão próximo. O bebê consegue diferenciar muito bem um do outro. O bebê consegue diferenciar, inclusive, um macaco do outro. E nos primeiros meses de vida, isso já vai sendo cortada, essa habilidade. Por quê? Para que esse bebê consiga reconhecer melhor as pessoas que são importantes para ele. Que são as pessoas que têm um rosto próximo ao seu, pessoas da sua cultura. Isso se dá ali nos 8, 9 primeiros meses de vida. Como que até o desenvolvimento biológico do bebê se dá já voltado para a inserção do bebê na cultura na qual ele vive. Aqui eu trouxe a imagem que eu citei mais cedo, que é o número de ligações entre neurônios. O newborn, que é o recém-nascido, com 1 mês, 9 meses, 2 anos de um adulto. Então, o bebê nasce, não existem tantas ligações neuronais, existem muitos neurônios. Mais do que nós adultos, alguns estudos vão discutir isso. Com 1 mês já começam a ser estabelecidos mais. Logo após o nascimento já são milhares de ligações neuronais que vão aparecendo, que são ativadas. Com 9 meses, muitas. E aqui com 2 anos é o ponto que eu quero trazer como interessante, que é com 2 anos há mais sinapses, mais ligações neuronais do que em nós adultos. Isso se dá por quê? São diversas ligações que vão se dando de diferentes maneiras e alguns desses caminhos vão sendo mais usados. Quando o bebê interage com o meio, ele recebe um sorriso do cuidador, ele interage de determinada forma e faz assim com a mão, por exemplo. Eu tenho uma filha bebê, ela está fazendo muito assim. Foi um gesto que pode ter aparecido por acaso, nós adultos interpretamos isso como um bem, como um chamado, e ela
vai refinando isso, fazendo isso mais, até que, quando ela estiver mais velha, esse gesto vai se tornar um gesto. Olha como que a forma de pensar estava no social, foi feito um gesto e ele é internalizado. O que isso tem a ver com essas sinapses? Ao longo do desenvolvimento, tem alguns gestos, algumas coisas que vão sendo usadas mais vezes. Então, esses que são mais usados, o nosso organismo já vai fazer com que exista a bainha de mielina, vai mielinizar. Esse caminho vai ser mais usado e os outros que se relacionavam a eles vão ser podados, como a poda de árvore. O nosso cérebro adulto já tem muito mais dessas podas. Temos caminhos que usamos mais, que são usados mais rapidamente, e outros menos usados vão sendo podados. Então, não reconhecemos alguns fonemas alemães, não conseguimos falar. Eles não conseguem falar alguns brasileiros, alguns do português brasileiro, entender algumas coisas, as formas de pensar também. Ou seja, desenvolvimento humano é prioritariamente cultural. E o bebê, o desenvolvimento do bebê, aqui, essa questão da sinapse de 0 aos 2 anos, como que se ativa o córtex de uma forma impressionante, a relevância que isso tem para que se dê posteriormente isso. Então, as necessidades do bebê são de desenvolver um local seguro, em que haja certa previsibilidade e de conhecer essa cultura. Conhecer para que ele vai rir, o que ele vai comer. Isso vai se dar como? Vendo para que as outras pessoas riem, vivenciando o que se come, como que se fala, e vão sendo podados alguns elementos e dada ênfase aos outros devido a essa característica da cultura. Bom, isso aqui eu até já falei, isso dá por imitação, observação, reações circulares e necessidade de criar um ambiente seguro emocionalmente. Então, esses são os pontos principais que eu queria trazer. Eu espero que tenha dado para entender e que eu quis trazer essa discussão desse formato para mostrar a relevância que tem a nossa mediação do mundo para as crianças e a nossa apresentação do mundo para as crianças, para os bebês, pois é um momento extremamente importante na construção das formas dele estar no mundo desde muito cedo e se salta de 25% para 75% do peso final do cérebro que tem, e há tantas ligações novas que depois vão sendo podadas, a forma que isso se dá desde cedo, a partir da nossa inserção cultural, nos dá uma responsabilidade muito grande. É importante, eu acho que é importante ter noção dessa complexidade, até para que naqueles momentos difíceis, assim, que a gente está sem muito saber o que fazer, a gente possa respirar e falar, não, mas eu estou num momento essencial do desenvolvimento desse bebê que está aqui comigo. Então, isso dá até um norte para se pensar e um estímulo, uma motivação para pensar no desenvolvimento dessa criança e na nossa relação enquanto alguém importante para o desenvolvimento dessa criança e desse bebê, no caso. Aqui estão as referências que eu usei. Ardila, neurocientista, vai falar do desenvolvimento, como que são essas diferenças culturais. A Heidi Keller, ela vai para sobre psicologia evolutiva e antropólogos, e alguns outros estudos aqui também que vão tratar de exemplos dados e de como que se dá o desenvolvimento e a necessidade de pensar o cérebro em transformação em desenvolvimento, que é uma coisa essencial. E o documentário Bebês em Foco da Netflix, para entender como que se dá a questão do desenvolvimento no primeiro ano, essa questão de reconhecer outras faces, ele é muito bom, recomendo muito. E 2 textos. Um que é meu, que é Por que os bebês nascem sendo imaturos, e outro de um amigo, professor no UNB, que vai falar dessa questão dos gregos aos gregos, uma era violeta, que vai tratar de como que a percepção humana se dá dentro disso e as possibilidades e impossibilidades que a cultura determina para que se possa ver como que se dá o desenvolvimento humano em diferentes caminhos. Bom, gente, é isso. Espero que a aula tenha feito sentido. Estou à disposição para conversar mais. Um grande abraço a todos e a todas.